8h41, mais 2 horas na Ucrânia. Foram descobertos mais de 900 corpos de civis na região de Kiev. É já a seguir, professor. Obrigado por ter aguardado. Nada. Хочу з прикростю сказати про те, що сьогодні буде перетнута межа 900 тіл загиблих, цивільних, підкреслю, яких ми винайшли, оглянули і передали до судово-медичних установ для детального огляду. Це більше 900 вже буде на сьогодні загиблих від рук безпосередньо російської армії. Хочу також сказати, що в Бучі найбільше жертв. Найбільше це каже про те, що окупанти, ті підрозділи, які діяли в Бучі, вони були найжорстокіші. Найбільше ми вже вивезли з Бучі більше 350 тіл загиблих. É um aviso do governador de Lugansk. Quem vive na região deve partir o quanto antes. Uma das cidades da região de Lugansk voltou a ser fortemente bombardeada. Uma pessoa morreu, 5 ficaram feridas neste ataque. Todos os residentes devem sair enquanto conseguem. Há autocarros e comboios para ajudar a retirar os civis. A Ucrânia diz, no entanto, que o exército russo não está a permitir a passagem segura dos corredores humanitários. E Volodymyr Zelensky acredita que a invasão russa vai intensificar-se. É uma entrevista exclusiva à CNN. The director of the CIA warned that he's worried Putin might use a tactical nuclear weapon in this fight. Are you worried? Not only me. I think all over the world, all the countries have to be worried. Because you know that it can be not real information, but it can be the truth. Because when they begin to speak about one or another battles or involve enemies or nuclear weapons or some chemical, issues, chemical weapons, they should do it. They could do it. I mean, so they can. For them, life of the people is nothing. That's why we should think, not be afraid. I mean, not be afraid, be ready. But that is not the question to Ukraine, and not only for the Ukraine, for all the world. I think so. Nesta entrevista, Volodymyr Zelensky disse que estima que possam ter morrido perto de 3.000 soldados ucranianos desde o início da guerra. Do you have any idea how many Ukrainian soldiers or Ukrainian civilians have been killed? I know about. How many? На сьогодні. As of now, based on the information we have, because it's very difficult to talk about civilians, since south of our country where the towns and cities are blocked, Kherson, Berdyansk, Mariupol, further east, the area to the east where Volnovakha is. We just don't know how many people have died in that area that is blocked. Наших військових. As to our military, out of the numbers we have, we think that we lost 2,500 to 3,000. In comparison with the Russian military, who lost about 19 to 20,000. That's the comparison. But we have about 10,000 injured. And it's hard to say how many will survive. A Itália admite que as atrocidades russas estão à vista de todos, mas ainda não tem elementos para falar em genocídio. Este é agora um debate cada vez mais atual. Através da União Europeia, o governo italiano vai fornecer meios para verificar a atuação das tropas russas. Uma vez que Vladimir Putin não deu sinais para um acordo de cessar-fogo, o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros sublinhou a importância de continuarem as sanções contra a Rússia. De França chega mais apoio à Ucrânia. Nesse apoio, Emmanuel Macron vai enviar veículos de emergência. O anúncio foi feito no Twitter. O presidente francês escreveu que em 50 dias enviou mais de 100 milhões de euros em equipamento militar para a Ucrânia. Vai fornecer capacidade adicional. Os bombeiros e equipas de resgate vão enviar 24 caminhões e ambulâncias, além de 50 toneladas de equipamentos de emergência. Este é o segundo carregamento no espaço de um mês. Pedro Borges Graça, professor de Estratégia, junta-se agora a nós. Professor, muito bom dia.
E começo por lhe perguntar, dadas estas movimentações no tabuleiro, quer no tabuleiro da guerra, quer no tabuleiro diplomático, em sua opinião, para onde é que esta guerra pode estar a ser conduzida, sobretudo nesta segunda vertente, a diplomática? Bom dia. Neste momento já está a ser dito que é uma guerra demorada. Aliás, é uma tradução, quanto a mim, que não corresponde exatamente ao conceito de guerra longa que foi produzida pelos americanos logo a seguir a 11 de setembro, ao relatório do 11 de setembro, em 2006, quando redefiniram o conceito estratégico. E entre as premissas da mudança da conjuntura, aliás, o documento começa com uma frase que diz que os Estados Unidos estão envolvidos naquilo que é uma guerra longa, e depois ao longo do documento vai-se dizendo às vezes que até é uma grande guerra longa, tinha em vista o terrorismo, e partia de uma série de premissas de análise da mudança da conjuntura, e uma delas, curiosamente, era que se tinha passado de uma época de guerra entre nações para uma época de guerra dentro de nações. Ora, verifica-se aqui uma mudança também nessa premissa, no que respeita a esta guerra, que efetivamente é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ou a Rússia e a Ucrânia, a invasão russa. Na verdade, a minha opinião é que isto é uma guerra suja. É a minha opinião. É uma guerra suja, onde todos os atores principais têm as mãos manchadas de sangue dos inocentes. E, portanto, sendo uma guerra, é obviamente, como em todas as guerras, que existe um grande número de civis, de baixas civis. Nem ouço sequer utilizar o termo danos colaterais, que foi muito divulgado na altura, enfim, na Jugoslávia, com os bombardeamentos também discriminados de americanos na altura, que provocaram baixas civis. Portanto, nós estamos numa guerra de propaganda fortíssima, eu continuo a dizer a mesma coisa, nós estamos para mim a expressão que me vem sempre é guerra suja, mas é uma segunda guerra fria, que não é assim tão fria, é uma guerra que aqueceu, é uma guerra tendencialmente quente, é uma guerra quase quente, onde efetivamente a diplomacia tem sido colocada em segundo lugar. E tem sido colocada em segundo lugar porque, efetivamente, desde o princípio, a Aliança Anglo-Americana, que de alguma maneira suporta a NATO e que criou efetivamente a NATO, aposta numa guerra efetivamente longa de desgaste da Rússia, de desgaste da economia da Rússia e também da sua opinião pública, com a esperança de que possa haver uma mudança de alguma maneira de regime. Os autores, enfim, que abordam isto do ponto de vista mais académico, nas chamadas revistas científicas, dividem-se entre quanto saber se, ou prever se eventualmente uma morte de Putin ou uma saída de Putin do poder significava inevitavelmente uma mudança do próprio regime ou não, e portanto existe também essa visão. Mas para todos os efeitos, também do ponto de vista da Ucrânia, também existe, parece, uma intenção de que a guerra se prolongue, no sentido em que também essa moral, se quiser, da Rússia seja também debilitada. Para todos os efeitos, a Rússia é que parece não ter interesse em que a guerra seja longa, porque mesmo na estratégia, nós agora acho que percebemos melhor a estratégia da Rússia. A Rússia tinha uma estratégia que está à vista, que está mais concentrada no leste e no sul, no controle do acesso ao Mar Negro, portanto, primeiro Mar de Azov, depois Mar Negro, e o cerco de Kiev, que aconteceu durante uma série de tempo, antes deles fizerem o recuo estratégico, parecia, e onde se dizia que a guerra, e eles pelo menos diziam que a guerra ia acabar rapidamente, era mais uma tentativa de pressão sobre o núcleo de tomada de decisão em Kiev, do presidente Zelensky, para uma capitulação, pela uma aceitação de negociações que levasse àquilo que é um dos objetivos estratégicos da Rússia, que é a neutralidade da Ucrânia relativamente à pertença à NATO. Por outro lado... Pedro Borges Graça, eu peço desculpa de interromper o seu raciocínio, mas para lhe colocar uma outra questão também, que tem a ver, sobretudo, com a expulsão de diplomatas, quer da União Europeia, quer também da Rússia, e com aquela carta que a Casa Branca não confirma, mas que é inquietante, de que se continuar o apoio norte-americano,
o mundo pode ter reações imprevisíveis por parte da Rússia. Como é que analisa estas duas questões? Para mim é mais uma peça de propaganda, porque todos os dias aparece um facto novo. Aliás, há neste momento, quanto a mim, já um princípio de exaustão, chamemos-lhe assim, estratégica da guerra de informação, em que efetivamente há bocado falava em ricochete, o termo comunicacional é efeito boomerang, e portanto a propaganda começa a ter de tal maneira repetida e a não ter, e cada vez mais a poder ser, digamos, criticada, que qualquer dia tem um efeito de boomerang sobre quem está a ganhar esta guerra de propaganda, que nitidamente é a Ucrânia e portanto, também o chamado Ocidente. Para todos os efeitos, a ameaça nuclear já foi produzida, mas todos os dias tem havido novas, desde a guerra química, a possibilidade de guerra nuclear, a parte dos massacres. Portanto, todos os dias existe uma peça forte, emotiva, de influência Há da também opinião. há também o aviso creio que à Suécia e à Finlândia, se a memória não me falha agora, sobre uma eventual adesão à NATO. Ou seja, na sua opinião, professor, a Rússia já não está a ingerir só na Ucrânia, a Rússia já começa a ingerir ali nos outros países à volta, digamos assim. Bem, isso faz parte do contexto, mas eu chamo a atenção eu gostava de chamar a atenção, se temos tempo, para dois aspectos. Não temos já muito, mas ainda temos algum, professor. Pronto, então, para ser muito rápido, uma é uma derrota que foi efetivamente uma derrota na votação das Nações Unidas relativamente à expulsão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos, onde efetivamente a Rússia foi expulsa, mas nós vemos pela votação que a maioria dos países do mundo não está contra a Rússia. Quando nós vemos o mapa, é um mapa que tem uma leitura geopolítica geoestratégica interessante, que efetivamente não cria um cerco à Rússia, tal e qual como a Aliança Anglo-Americana pretendia, a NATO pretendia, ou o chamado Oeste pretendia. Por outro lado, a China efetivamente, isto já se está a tornar um lugar comum de dizer aqui na televisão, é quem está a ganhar esta guerra, mas é preciso ver que há dois pactos militares, que geralmente não se fala, há a NATO e há o Pacto de Xangai, portanto a Organização de Segurança de Xangai, que faz reuniões geralmente em setembro e faz exercícios militares e reuniões de ministérios sequenciais dos ministros dos negócios estrangeiros, dos presidentes e dos primeiros ministros. E portanto nós vamos ver a prazo qual vai ser essa reação. Esta semana mesmo houve uma delegação de congressistas americanos que visitou Taiwan, e a China, pela primeira vez, fez também uma ameaça aos Estados Unidos que é altamente preocupante, porque imediatamente, como retaliação, fez exercícios à volta de Taiwan, exercícios navais, e disse explicitamente que tinha a ver com aquela visita dos congressistas americanos. Até agora isso nunca tinha acontecido. Professor Pedro Borges Graça, vamos então perceber, porque o nosso tempo chegou ao fim, agradeço a sua participação, vamos então perceber para onde é que esta guerra agora se vai direcionar. Professor, bom sábado para si. Obrigado, igualmente. Os Estados Unidos também estão a receber famílias inteiras todos os dias. Muito obrigada por ter aguardado. Continuação de bom fim de semana e boa Páscoa. Obrigada. After escaping Ukraine to Poland, then Croatia, then Germany, the first